Olá, boa noite a todos. Meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então sejam todos bem-vindos, que possamos nesses próximos minutos assim nos concentrarmos e mentalizarmos a casa. Lembrando também que sempre é bom, importante colocar um copinho de água para fluidificar, que é a espiritualidade que trabalha conosco, que nos orienta e nos protege, nos intui, e eles também fluidificam e colocam ali na água o medicamento que a gente mentaliza, enfim, qualquer coisa que a gente mentalize nessa água fluidificada. Então, se dessa vez não lembremos, e que na próxima, então, a gente lembre que pode estar usufruindo aí desse maravilhoso benfeitoria dessa água fluidificada. Então, como sempre, né, eu trago sempre uma obra que eu gosto muito, que é o Evangelho segundo Emmanuel, né, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma obra que eu gosto muito. Esse é o Evangelho de Mateus. Então, eu vou falar sobre um versículo que está lá no Sermão da Montanha, uma frase lá que Jesus falou. E vai ser linkado com os nossos momentos atuais e a importância das palavras, do que nós pronunciamos, do que nós dizemos, e o quanto que faz bem e também o quanto que pode fazer mal às nossas palavras, né? Lembrando também que palavra acaba se materializando no cosmos, né? Então, a importância do que nós falamos. Então, nesse versículo, lá, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, diz o seguinte: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, e o não, não. E o que excede disso é do mal. Então, vamos ver bem de que maneira a gente pode estar refletindo e trazendo para nós, nesse momento, e valorizando mais e tentando compreender melhor a fala do Mestre Jesus e trazendo para o nosso dia a dia, né? Transformando essa fala em prática, em oração, enfim, vamos ver. Então, falando, nós construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou a zinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres e nas induções do reencontro. Então, muitas vezes nós temos por hábito lembrar de coisas negativas, coisas tristes e acabar, né, falando sobre aquilo. Então, e com isso a gente acaba atraindo energias não tão boas, acabamos atraindo espíritos sofredores, espíritos tristes. Então, através da palavra, nós transformamos o nosso ambiente, nós nos conectamos. E então, que possamos usar deste grande benefício da palavra em nosso favor, em favor do ambiente que nós frequentamos, do nosso lar, da nossa casa. Lembrando e pronunciando coisas bonitas, né? Lembrando, aqui fala das estações, então lembrando de primaveras, de flores, de lembranças alegres, coisas que fazem bem para o nosso ambiente e para o nosso espírito. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. É claro que a vida não é feita só de bons momentos, só de alegria, né? Então, a vida também é feita de momentos difíceis, tristes, mas que a gente, com a nossa palavra, a gente não intensifique ainda mais essa tristeza, essa dificuldade do momento. Que a gente possa sempre ter uma palavra de conforto, de ânimo e de esperança. Porque é tão gostoso, não é mesmo? A gente ouvir alguma coisa que tira o nosso foco da tristeza, que tira o nosso foco da desesperança, que tira o nosso foco das coisas que nos levam
e nos conecta com coisas ruins. Então, que a gente também possa fazer uso da palavra com coisas boas, com coisas alegres, que dê para o nosso companheiro, para os nossos amigos, a esperança, a alegria, a certeza de uma coisa boa, de uma coisa alegre. A palavra tem grande poder, né? Então, a gente pode, através da palavra, a gente pode destruir ou construir. Então, olha a importância da palavra, a importância, porque com palavra nós criamos ambientes, nós transformamos ambientes. Então, vamos ver o que mais aqui fala Emmanuel aqui sobre esse versículo. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que sofrem impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Então, mais uma vez, né, lembrando que a gente tem, assim, por hábito, quando alguma coisa acontece de ruim com uma pessoa, que a pessoa já está lá toda destruída, a gente ainda consegue aumentar a dor daquela pessoa, ou o mal-estar da pessoa, que às vezes a pessoa já está derrotada, ela já está se sentindo envergonhada, ela já está no chão, né? E a gente fortalece isso tudo dando ênfase, ou então ainda levando para frente, né? Contando para um, contando para o outro, e se não, aumentando sempre um pouquinho. Então, muito cuidado também para que nesse momento que a gente for reproduzir alguma coisa, através das nossas palavras, que a gente seja fiel, e que se a gente não tiver nada de bom para falar, então que a gente não fale, que a gente não conte, né? Que a gente não leve adiante. Se não for para ser construtivo, se não for para ajudar, se não for para elevar, então que a gente se cale, saibamos calar, né? E se motivos surgem para tristezas, cumpre o dever que te assiste, mas lembra, o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem a cólera. Agora aqui é uma outra situação. Às vezes a gente com o orgulho ferido, né, o ego lá ferido, a gente tende a revidar com palavras ásperas e até assim no ímpeto muito rápido e diz um monte de besteira e acaba que depois se arrependendo. Como a gente costuma dizer, né, no calor da raiva, a gente acaba falando coisas que depois a gente se arrepende. Então, antes, como diz aqui Emmanuel, antes de a gente deixar esse estupim estourar, antes de a pólvora se acender, então vamos respirar, né? Vamos tomar um golinho de água, vamos pensar um pouquinho e para que depois a gente não se arrependa. Porque para a gente que falou é fácil de esquecer, mas para quem ouviu não é fácil de esquecer, talvez nunca será esquecido. E tantas das vezes as palavras magoam muito, muito mesmo. Elas magoam mais que uma palmada, né? Então, todo cuidado com o que a gente diz, principalmente vamos avaliar a nossa situação emocional, de que forma nós estamos neste momento pensando, para que a gente tenha controle sobre as nossas palavras. Então, a importância dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles acabam se tornando palavras, né? Então, se a gente vigiar o nosso pensamento, se a gente tomar mais cuidado com o que nós pensamos e com o que nós entramos em conexões, certamente as nossas palavras serão bem diferentes. Se a gente estiver sempre conectado com
coisas positivas, se a gente sempre estiver conectado com coisas alegres, com coisas boas, as nossas palavras, elas sempre serão positivas, boas e alegres. Larga a sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorrestes, e o sol do novo dia nos chama incessantemente para a transformação. Então aqui vem falando para que a gente esqueça as mágoas, para que a gente esqueça as coisas que nos feriram, as coisas que nos machucaram, para que essas coisas que estão dentro de nós não acabem se transformando em palavras que magoam, em palavras que machucam, em palavras que firam. Então, se a gente trabalhar lá no nosso passado, trabalhar as mágoas, trabalhar o que nos feriu, a gente muda o conteúdo interno e a gente muda a nossa maneira de pensar, consequentemente, as nossas palavras. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre as mágoas, sobre as doenças, sobre pesadelos e profecias temerárias e impressões infelizes. Dai-lhes apenas breve espaço mental e verbal. Claro que a gente não vai esquecer, claro que a gente não consegue deixar passar em branco, mas a gente não pode dar a importância em demasia. A gente não pode, assim, sobressaltar essas coisas e fazer com que elas se tornem muito mais importantes. É claro que sim, que nós somos, temos sentimentos e muitas vezes a gente não controla esses sentimentos, mas que a gente não dê tamanha importância para eles e que deixe passar o mais breve possível, né? Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem ou quem ouve, enobrecendo a vida. Então, né, se eu não conseguir ajudar, se de alguma coisa que está acontecendo lá de muito ruim, que não é legal, e se daquilo ali eu não tirar uma lição de alguma coisa boa que eu possa ajudar, então, mais uma vez vou repetir, nos calemos, né? Mas em todas as situações, por piores que elas sejam, sempre há como ter uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, uma palavra de atenção. Então, avaliar também as situações desagradáveis e não tão boas, tentando levantar essa sintonia ou levantar o nosso semelhante para que não fique mais difícil ainda para a pessoa que está vivendo essa situação. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho, por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Quantas falas de Jesus, né? Em quantas situações difíceis, em quantos lugares difíceis, ele usou a palavra do amor, da atenção, do carinho, do acolhimento, né? Então, a gente também, que possamos assim, ó, como Jesus é nosso modelo e guia, então que possamos nos espelharmos nele e seguir os passos dele, tentando, pelo menos, avaliar a nossa conduta, as nossas palavras com o que a gente aprendeu, com o que ele falou, né? E toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Então, sempre que a gente fala, a gente cria uma imagem. E tem até um ditado que sempre, né, é muito usado, que diz assim, não pense nesse momento no elefante branco. E imediatamente a gente acaba pensando no elefante branco, né? Então as palavras, elas se tornam imagens, tanto para quem está falando, como para quem está ouvindo, para quem está recebendo.
E, e o quanto que é difícil depois desfazer essas imagens, o quanto que é difícil desconstruir tudo isso que a palavra criou na mente, no pensamento, no coração, na alma, na nossa e de quem nos rodeia. E então nós temos assim muitas frases, temos frases e frases, né? Frases importantíssimas, maravilhosas e frases muito destruidoras. Então vamos ver algumas delas aqui. Então vamos ver frases que são duras como o aço, violentas como o fogo, suaves como a brisa e reconfortante como o sol, mordentes como lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras, palavras de bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, esperança, palavras de alegria, palavras de promessas, palavras de realizações, palavras de trevas, palavras de consolos, palavras de aflições e palavras problemas. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, olha que bacana, essa frase ficou assim, meio um trocadilho. Vejamos, vou repetir. Sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem cria e pode criar alguma coisa. Interessante, né? Somos co-criadores de Deus. Então, olha a importância do que nós falamos, já que as nossas palavras criam imagens e imagens criam situações e acabam criando sempre alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas dos nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou rende sombra, felicidade ou sofrimento, o bem ou o mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação ou para quem está ouvindo. Então, vamos lembrar que, vou repetir aquela frase ali, sabemos nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nesta mesma criatura o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria uma imagem e toda imagem pode criar alguma coisa. E esta alguma coisa pode ser alguma coisa muito boa, como pode ser alguma coisa muito destruidora, como pode ser alguma coisa muito alegre ou muito triste. Então, meus irmãos, queridos irmãos, que nós possamos refletir sobre a importância e o valor das nossas palavras, que a gente avalie um pouco mais as nossas palavras e que a gente também tente, pelo menos que a gente possa tentar, já praticar o exercício, né, de não falar no momento que nós estamos muito aflitos, ou no momento que nós estamos com muita ira, ou no momento que nós estamos também muito tristes, porque a gente vai acabar dizendo coisas que não vai fazer bem, nem para nós, nem para quem está ouvindo e para todo o cosmos, porque nós criamos imagens, nós criamos situações através das nossas palavras. E tem tantas coisas lindas para serem ditas, né? Tantas coisas maravilhosas para serem ouvidas, porque nós
colocamos para fora o que o nosso coração está cheio. Se nosso coração está cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, essas serão as nossas palavras. Então, por que não nutrir o nosso coração com coisas boas, com músicas alegres, com leituras edificantes, com palestras que nos fazem crescer e evoluir espiritualmente, para que a gente possa ser transporte de coisas maravilhosas, de palavras maravilhosas, certo? Então hoje fiquemos aqui com essa reflexão das nossas palavras, dos nossos momentos de reflexão e vamos vigiar os nossos pensamentos, porque as nossas palavras são frutos dos nossos pensamentos, né? Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, que nos abençoe, que Jesus nos envolva nesta semana, até a próxima terça-feira, com todo o seu amor, com todo o seu carinho e que possamos nos sentirmos acolhidos e amados por esse Mestre Jesus.